Sou Mário Yoshinaga, arquiteto e urbanista, formado pela USP, com mestrado em Urban Design na Universidade de Colorado, doutorado em estruturas ambientais urbanas, especificamente mais em infraestrutura urbana, pela USP, FAUSP, e resolvi fazer esse vídeo para dar uma ideia simplificada, rápida, sobre o que vem a ser a infraestrutura urbana e espero que seja bastante útil, primeiro para os estudantes de arquitetura em seu trabalho de final de graduação, na qual os temas escolhidos, na maioria das vezes, são de grandes projetos e que têm um impacto no seu entorno, né? Entre eles impactos ambientais e especialmente impactos na infraestrutura urbana, né? Tráfego, abastecimento de água, resíduos, etc. E tal. Também para os arquitetos jovens, também em seus primeiros passos, né? Em que pode se descuidar de uma série desses aspectos, né, no seu projeto e também pode auxiliar bastante na sua criatividade. E também para os arquitetos mais experientes, em que se envolvem em grandes projetos, né? Como no meu caso, eu estive em projetos de grande porte, como Aracruz Celulose, Aeroporto de Guarulhos, né? Estação Ferroviária Luz e Metrô de Bagdá, entre eles, né? São todos projetos que envolvem equipes grandes de arquitetos e que você tem uma oportunidade de aprender essa diversidade de conhecimentos, a integração das diversas especialidades, e isso é muito útil, né? Nós vamos ver então nesse pequeno vídeo sobre infraestrutura urbana, ok? E espero que vocês usufruem, né, desses conhecimentos, embora compactados, né? E aguardem que provavelmente eu prossiga detalhando algumas das coisas que nós vamos passar rapidamente por essa apresentação, tá? Então vamos, enquanto eu vou mostrando no meu PowerPoint, eu vou comentando sobre essa apresentação. Então nós temos a infraestrutura urbana para arquitetos. Eu destinei para arquitetos, né, em homenagem aos meus colegas, né, na qual eu tive grande oportunidade de participar de vários trabalhos, né, auxiliando no entendimento que vem a ser essa tão importante, né, fase. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Juan Mascaró na elaboração deste livro, Infraestrutura Urbana, que é atualmente o livro bastante utilizado nas escolas de arquitetura e é referência também em vários concursos públicos para arquitetos, né? Então, vamos começar com a infraestrutura urbana. Eu vou simplificar com IEU, né? Para fazer uma abreviação. E aí, então, vamos ver o que o arquiteto precisa conhecer de IEU. Eu acho que deve entender que a infraestrutura, né, ela é uma parte que você geralmente não vê, porque uma boa parte da infraestrutura está enterrada, né, está no subsolo, né? E também porque não existe muita curiosidade para as pessoas que fazem urbanismo, né, as partes que não estão à vista, né? Assim como na arquitetura, uma série de instalações percorrem as paredes e estruturas de um prédio, mas elas não são mostradas, né? A não ser em casos muito que propositalmente feito, né?
como o caso do museu lá em Paris, de Velbourg, e também em alguns prédios na qual a instalação elétrica é feita com conduítes, tudo muito bem elaborados e mostrados, né? Então, e também sabendo que o que se observa, na verdade, não é bem aquilo que é consagrado, né? Então é bom a gente fazer uma análise do que existe hoje, né? E ter uma ideia do que pode ser mudado. Não é bem a coisa mais eficiente ou a solução mais adequada, né? E a gente aprende então com a história, né, o que se fez no passado, né, e o que está acontecendo hoje e o que pode vir para o futuro, né? Isso tudo é um conhecimento que vai mexer bastante com a criatividade, uma vez que você se sente mais livre, entendendo do que se trata, aquilo que você está mexendo, né? E se sente mais encorajado a fazer suas propostas. Então, infraestrutura urbana, ela está muito presente nas vias públicas, né? Em geral, todas as redes, né, de água, esgoto, e energia, etc., ela corre pelas vias públicas. E a gente sabe disso toda vez que ocorre algum incidente de vazamento, né, alguma obra pública que acaba, né, atingindo essas instalações. Mas também, hoje, está uma tendência de que as instalações de infraestrutura estão também presentes dentro da área particular, porque essa noção ou preocupação de sustentabilidade, né, de utilizar o reuso, utilizar a minimização do uso da estrutura pública, né, que já está sobrecarregada, né? Muitas vezes a própria entidade ela faz o seu tratamento de esgoto, ela faz o reuso da água, ela faz o uso da água de chuva, gera energia, faz seu poço artesiano, e aí então a infraestrutura urbana ela começa também a participar na área privada, né? Basicamente, as infraestruturas são redes, né? São redes que distribuem e redes que coletam, né? Até tem uma imagem muito interessante no livro do Mascaró, que mostra duas árvores, né? Uma escura e uma clara, colocado junto, lado a lado, com as raízes, né? Então ela mostra o tronco, de um lado o tronco, e as ramificações. E do outro lado mostra as ramificações e o tronco, só que né, como se fosse as raízes para o tronco, e o outro do tronco para os galhos. Então, mostra assim a distribuição e a coleção, né? Basicamente, então, nós temos duas partes distintas da infraestrutura urbana, que são os trechos troncais, vamos chamar assim, e os ramais, né? Os troncos, a gente pode dizer assim, essas linhas de alta tensão são os troncos, as adutoras de água são os troncos, os grandes coletores de esgotos, né, são os troncos, né? E os ramais são aquelas coletas que atendem as ligações domiciliares, né, e também traz de cada domicílio, né, a coleta de esgoto, por exemplo, né? E nós temos esses sistemas funcionando assim como se fossem layers, né, em camadas diferentes, né? Existem os trechos mais aéreos, os trechos subterrâneos,
e aqueles que vão ao nível do solo, como é o caso da drenagem e da pavimentação. Aéreo tem muitos fios, né, comunicação, etc. E subterrâneo, as tubulações de água, esgoto, gás, né, e outras coisas, tipo ar comprimido ou de água fria, água gelada, que em alguns países vocês têm esse sistema também. Nós não temos, mas existem países, e existem também alguns locais, me parece que na cidade de Recife, né, numa área que chamam-se de área da informática e tal, eles têm esses sistemas de água quente, água gelada, principalmente, porque é um lugar muito quente. E em vez de cada unidade, cada prédio ter sua unidade de refrigeração, eles têm uma central e a partir da central é distribuída a água gelada. Tá? E olhando assim, né, em planta, né, você teria também uma certa separação de faixas de domínio. Tem a faixa de via carroçável para os carros, a faixa de pedestres, que são as calçadas, né? Alguns já criaram as faixas de paisagismo, né? E a faixa de instalações. Alguns loteamentos mais organizados, como em Alphaville, você tem umas faixas que correm os dutos debaixo da área de pedestre, de calçada, né? Então, com isso eles preservam toda a área de pavimentação, que toda vez que vai se mexer na instalação subterrânea, você não precisa quebrar o asfalto, como normalmente acontece nas nossas cidades, né? Tá? E quanto à qualidade, né, então você tem as redes que podem ser feitas em anéis ou em série, sendo que anéis eles chamam até de um sistema redundante, na qual, por exemplo, você circula um elemento que pode ser água, pode ser eletricidade, e quando ele tem uma interrupção no seu percurso, ele pega um outro percurso. Por isso ele é todo feito em anéis. Então, esse sistema é de uma qualidade melhor, porque ele evita interrupções. Toda vez que você interrompe num caminho, ele pega outro caminho. Aposto que em série, não. Interrompeu, o que está para frente fica todo prejudicado, né? Também existe também a parte da tecnologia da IEU, que é uma evolução que está difícil de acontecer no Brasil, que seria o caso de reunir toda essa instalação subterrânea em galerias técnicas, né? Mas que não está acontecendo por várias situações que depois a gente vai comentar, né? E existem também alguns países, como na Espanha, no bairro Poblenou, na cidade de Barcelona, que eles adotaram que as redes atenderiam apenas no seu trecho arterial. Isso significa, você agrupa uma série de quadras, tá, para receber uma instalação elétrica numa sala técnica, né? E esta sala técnica recebe também toda outra instalação de comunicação, de energia, de água, saída de esgoto, etc. e tal, né? Então, o concessionário, ela não trabalha com a rede de distribuição casa a casa, né? Isso aí, então, faz com que o sistema fique mais barato, porque você estaria sempre comprando no atacado, né? E não no varejo. E é justamente nesse varejo que acontecem os maiores prejuízos, são os pontos onde há roubo de energia, ligações clandestinas, roubo de fios, roubo de tubulações e assim por diante, né? E agora a parte que tem essas redes que dependem do sistema
da gravidade, né? Que é o caso do esgoto, por exemplo, né? Ou da água, né? Que eles circulam com a gravidade, e outros, como o caso da eletricidade, que são independentes. Vamos falar sobre custos, né? A relação do custo, ela afeta diretamente o tempo, a saúde e a segurança. Porque no caso do transporte, né, ele afeta o tempo. Né? No caso do saneamento, a saúde, né? E no caso da comunicação, a segurança, por exemplo, né? Quando você tem uma instalação de infraestrutura bem feita, a população ela ganha de 1 a 1,5% na sua renda, com o benefício das infraestruturas que está funcionando, né? E falando em custos, o sistema viário, mais o sistema sanitário, mais energético, mais a comunicação, ela tem um custo aproximado de 120 a 140 milhões de dólares por hectare. Esse é o custo deles, né? Desses custos, né, o mais caro é o sistema viário, que ele pega 45% do custo da infraestrutura, sendo que desses 45%, 73% é para pavimentação e 27% drenagem. Acontece que em alguns locais é feita essa parte da pavimentação e não é feita a drenagem, né, para economizar, porque a drenagem está oculta. E aí a administração pública, os políticos, né, eles não fazem a parte da drenagem. E aí então acontece que as ruas acabam se inundando, né? E também as partes mais baixas, né? Porque uma vez pavimentada, você acelera, né, o movimento das águas, né, sobre uma parte impermeabilizada, né? E então você acelera a ida das águas para os córregos e para as ruas mais baixas. E daí ocorrem as inundações. O saneamento contribui com 20%, né? Sendo que a água potável é 30% e o esgoto 70%. Daí que, né, é muito mais fácil o pessoal ter água, mas não tem esgoto, né? A maior parte da população ela mora em locais que não tem esgoto, né? E muitas vezes esse esgoto ele é ligado com a drenagem. Então, às vezes eles fazem a drenagem, né, e a população acaba ligando o esgoto na drenagem. E aí, então, o esgoto vai parar nos córregos e assim por diante. E nós temos um problema de saneamento mal resolvido, pelo menos para os que ficarem nas partes mais baixas. A parte de energia não é a mais cara, é 19%, sendo que a eletricidade consome 58% e o gás encanado 42%. Na verdade, a energia mais barata seria, então, você dotar a cidade com o gás, né? Eu acho que na Europa, nos Estados Unidos, países onde tem invernos rigorosos, praticamente a energia é muito mais voltada para o consumo de gás do que de eletricidade, né? Você tem instalação de gás chegando em todas as casas. A comunicação, isso aqui é duvidoso porque o livro foi escrito já faz algum tempo e as condições hoje, a telefonia mudou praticamente. O que antes consumia 75%, hoje o celular praticamente substitui, fica quase zero. E TV a cabo e outras coisas aí, através da internet também, as coisas mudaram bastante, né? Então, em relação a esse custo de comunicação, nós temos outros dados.
Vamos a algumas observações para os arquitetos, planejadores, administradores, empreendedores e ambientalistas, que seria a mais importante, eu acho, é que a infraestrutura ela precisa deixar de ir a reboque da urbanização. É feito o loteamento, abre-se as ruas, etc. E depois, então, é que vem toda a infraestrutura, né? Inclusive, a parte de iluminação pública, etc. Tal, fica tudo para mais tarde. Isso é uma forma da especulação imobiliária ganhar dinheiro com o dinheiro público. Eles fazem a urbanização e depois faz com que a população reivindique esses outros, essa outra infraestrutura, como iluminação pública, né? Até mesmo pavimentação, né? Às vezes a pavimentação é feita dentro do loteamento, mas para chegar até ela, né, você às vezes tem ruas que o município teria que fazer isso, né? Com o agravante de que muitos desses benefícios públicos que são feitos, eles não são cobrados devidamente em impostos de melhoria urbana. Então, os terrenos se valorizam às custas do investimento público, mas nenhuma dessas partes ela retorna para que se faça novos empreendimentos públicos, porque não é cobrado o imposto de melhoria, tá? Então, eu acho que essas diversas concessões são feitas de energia, de saneamento, água, esgoto, comunicação e tal. É um desentendimento bastante grande entre elas e que deveria ser resolvido através de uma reunião das agências de desenvolvimento, estabelecendo regras na qual eles se comuniquem, eles se integrem, né? Porque nós temos sempre esse problema de cada setor estar isolado, né? Dentro da sua concessão, né? E mesmo que ele atinja, né, a um nível de excelência, no momento que ele tem que se integrar com as outras partes, isso fica prejudicado, tá? E também outra coisa importante, né, que não há necessidade do poder público estar investindo, né, dinheiro, uma vez que existe uma demanda, existe uma possibilidade de lucro, né, de algumas dessas necessidades, e isso pode ser concessionado. É uma questão só de deixar que o empreendedor possa ter lucro, porém, esse lucro tem que estar condicionado a uma benfeitoria, ao benefício público também, claro. E isso cabe muito às agências de desenvolvimento, elas estabelecerem essas regras. Aí também, no caso da pavimentação, que nós vimos, né, no caso do esgoto e tal, né, já é tempo das agências, né, das universidades também, né, pesquisarem de que forma que eles podem atacar essas partes de maior custo e estabelecer talvez um redesenho ou uma nova tecnologia, né, de forma que isso venha a possibilitar, né, que a infraestrutura urbana ela se complete em todas as cidades, o que hoje não está acontecendo, né? E isso aí é um prejuízo em termos de saúde, em termos de tempo de circulação, por causa de transportes, né?
e que precisa ser melhor redistribuído. E, por último, tudo isso, as concessões todas que são feitas em infraestrutura urbana, deveria priorizar a qualidade de vida urbana. Nós temos que melhorar essa qualidade, né? Não temos segurança nas áreas públicas, né? As nossas viagens não têm qualidade, existe um tempo de espera. Toda vez que você muda o meio de transporte, você muda bastante a qualidade de cada um desses meios de transporte, né? E na hora que você é obrigado a utilizar o meio a pé, que você vai andar pela cidade, você anda com desconforto na pavimentação e na insegurança de que você seja abordado por alguma pessoa, né, que você não quer. E por fim, vamos falar sobre os desafios da infraestrutura urbana. Primeiro, aquilo que já comentamos, né, ela precisa antecipar-se à urbanização. Não mais deixar acontecer urbanização, legal ou ilegal, né, especialmente a ilegal, na qual não sei porquê é permitido que em loteamentos ilegais você tenha instalação de eletricidade, né? E não é gato, é instalação de eletricidade mesmo. Agora, quanto à instalação de água, eu acho que é um pouco mais difícil. Mas essa antecipação da urbanização não visa apenas, né, reduzir o problema de roubo de energia, ou de cabo, ou de água, mas de você poder organizar essas instalações de forma a otimizar os custos, né? De forma que o custo final que vai para a conta de cada residência, ela seja cada vez menor, né? E não fique dependendo dessas variações. Então, para isso, deve fazer uma integração das redes, porque um dos custos que as concessionárias acabam cobrando, né, do consumidor é de que houve uma interferência, enquanto fazia uma obra, interferiu na instalação de uma outra, e ela teve que pagar multa, os danos, etc. e tal, né? Mas tudo isso aí vai parar na conta do consumidor, né? Tanto é verdade que essas empresas, elas praticamente não caem no prejuízo, né? Todas essas coisas que afetam e a despesa deles, que aumenta as despesas de manutenção, etc., vai parar na conta do consumidor. Então, outra coisa é compartilhar esses espaços, né? Porque no momento em que cada um ele tem a sua rede e a cada nova instalação ou reparo ele vai quebrar a pavimentação para fazer isso, vai interromper o trânsito, enfim, e até afetar a instalação de outra concessionária, que tem acontecido muito, né? Eu acho que já está no momento de você estudar uma forma de compartilhar esses espaços e organizar as instalações subterrâneas de forma que você não precise estar quebrando as pavimentações. E justamente por isso, as prefeituras, quando eles fazem uma pavimentação, já fazem ela um pouco mais fraca, né? Porque sabe que logo em seguida ela vai ser quebrada. Você percebe que as ruas da cidade em geral, dificilmente você tem uma que nunca foi quebrada, nunca foi remendada e é resultado dessa
política. Outra coisa também é minimizar os desperdícios. Nós temos grandes desperdícios acontecendo, né? E uma delas é a falta de controle das ligações clandestinas, né? A outra também são instalações muito provisórias, na qual você tem sempre possibilidade de ter interrupções, né? Basta uma chuva para interromper uma ligação elétrica, porque caiu um galho em cima dos fios. E por que os fios estão ali embaixo da árvore, né? Ao lado da árvore, né? E por que a tubulação de água ela se rompeu com a passagem de algum veículo mais pesado? Então, tudo isso aí é desperdício. Desperdiça-se cerca de 40% da água tratada. Então, e essa conta, né, vai para o consumidor, né? Nós temos que maximizar as potencialidades de cada concessão, né? E dessa potencialidade, você extrair a maior adequação possível, né? De forma a minimizar esses custos, minimizar desperdícios, né? E você ter um serviço melhor. Existem várias formas de fazer isso, e não cabe agora, nós estamos dando uma visão geral, mas nós vamos provavelmente discutir isso aí em outros vídeos, que eu vou ter a oportunidade de falar mais detalhadamente. E nós sabemos que é possível modernizar essas instalações, né? E ela está disponível. É uma questão, às vezes, de uma vontade política ou de uma imposição ou de uma exigência das nossas agências de desenvolvimento que, durante muito tempo, ela não atuou com um conhecimento técnico adequado, tá? A ponto de se tornar exigente nesse sentido, né? Parece que ela foi muito cordata com as condições que a concessionária sugeria ou impunha e assim por diante, tá? Reduzir os custos de serviço é primordial, porque eu acho que a população tem que pagar cada vez menos para essas instalações, né? Encurtando trajetos ou até fazendo com que a urbanização ela tenha menos ruas ou menos área, né? Tenha mais adensamento. Você conseguir um maior adensamento, porém mantendo uma qualidade urbana, isso faz com que você reduza esses custos, né? Uma baixa densidade sempre traz um custo maior da infraestrutura urbana. E com isso tudo melhorar a qualidade de vida das cidades. É isso aí o que eu tinha que apresentar para vocês, tá? Então me despeço aqui. Muito obrigado pela atenção.